Perfeito, né? Foi uma história até meio louca. Na época, eu estava observando que as pessoas tinham problemas emocionais, aquela coisa toda, e eu comecei a estudar um pouco sobre psicologia, sobre programação neurolinguística, até que em algum momento acabei me pegando ali em um vídeo de hipnose, tal, e eu vi algumas demonstrações, pessoal no colando a mão e tal. Achei aquilo interessante, falei, não, pode ser uma ferramenta interessante para poder ajudar as pessoas a ter o emocional equilibrado, a poder fazer coisas normalmente diferentes, e eu comecei a estudar sobre isso. E aí, na época, foi um caos. Na época, eu lembro que eu era militar, né? Na época, eu era militar do Exército. E aí, um dia, eu tava aprendendo ainda, eu tava ali aprendendo como é que hipnotizava, e aí acabei hipnotizando sem querer uma pessoa. Fiz sugestões ali, um monte de coisa, foi aquele show e tal. Eu lembro que eu trabalhava numa seção de saúde na época, né? Eu fazia função de enfermeiro ali no quartel. E aí a gente fez lá uma brincadeira de que com um soldado de que toda vez que ele escutasse o nome dele, ele gritava lá, infantaria, ele gritava, dava um grito alto lá. E aí o pessoal da sessão começou a achar aquilo louco, né? Então o sargento tava lá vendo o barulho, começou a gritar, para com esse barulho aí, para com esse barulho aí. Uma hora ele veio ver o que foi que tava acontecendo, chegou lá, disse, não, tá fazendo hipnose aquilo. Vamos parar de palhaçada, que esse negócio de hipnose não existe, esse negócio é palhaçada. Aí quando ele começou a ver as demonstrações, ele começou a ver que aquilo ali não era brincadeira. E aí foi lá, chamou o médico veio também, daqui a pouco tinha uma galera ali assistindo. E aí tá todo mundo, caraca, como é que pode isso? Que negócio louco é esse e tal? Só que ainda estava iniciando, não tinha muito conhecimento sobre aquilo. Depois eu comecei a entender que aquilo ali tinha um uso terapêutico também. Comecei a falar para as pessoas que tinham uso terapêutico. E aí um dia chegou um soldado lá, era gago. Ele chegou para mim e falou: Cabo, é o seguinte, se esse negócio aí pode me ajudar a parar a gagueira. Falei: olha, pelo que eu estou estudando aqui está dizendo que sim. Mas eu, particularmente, nunca tratei ninguém, nunca fiz nada. Então, eu não sei se realmente pode funcionar. Falou, ó, vamos testar. Eu posso ser cobaia aqui, pode fazer comigo aqui e vamos testar. E aí a gente chamou, tal, a gente pegou lá uma sala ali, ficou eu e ele, e aí eu hipnotizei, né? Fiz a hipnose, velho, durma. E aí quando ele entrou em transe, eu dei a sugestão. Quando você abrir os seus olhos e retornar novamente, né? Embora a gente fala retornar, mas não retorna para lugar nenhum, a pessoa está consciente. Então, quando você abrir os seus olhos, você vai estar falando normalmente. E aí, assim que ele abriu os olhos, eu, tudo bem? Ele, tudo bem. E aí, como é que você se sentiu na hipnose? Ele, tive bem relaxado. E aí, quando eu comecei a olhar e vendo que ele estava falando normal, eu não sei quem estava mais impressionado, ou ele que estava falando normal, ou eu que estava vendo que realmente aquela técnica tinha uma utilização poderosa. E aí, depois que eu vi o Gago falando normal, eu falei, não, agora eu vou começar a estudar a fundo isso. Achei um caminho. Achei um caminho. Na época, Salvador não tinha curso, não tinha nada sobre isso. Aí eu tive que fazer online, fazer cursos do exterior, né? Cursos dos Estados Unidos. E cursos presenciais, tinha que ir para São Paulo, eu tinha que ir para os Estados Unidos para poder fazer e tal. Mas tinha alguns livros ali já que eu já comprava e tal. E aí eu fui entrando nessa caminhada de aprender sobre hipnose. E depois eu fui aprendendo outras técnicas, programação da linguística, coach, psicologia, entre outras coisas. Mas eu realmente iniciei com a hipnose e os tratamentos também comecei com a hipnoterapia. Ô, velho, já esquecendo, não deixe de participar com a gente, viu? Inscreva-se no nosso canal e siga nossas redes sociais, porque tem muita história boa por vir. A gente conta com você para escrever essa história lindamente juntos. Valeu? Tamo junto.